Ezequiel, capítulo 36. Profecia aos montes de Israel. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: por que diz o inimigo sobre vós, até as eternas alturas serão nossas heranças? Portanto, profetiza e dize: assim diz o Senhor Jeová: visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que ficasseis feito herança do resto das nações, e andais em lábios paloureiros e na infâmia do povo. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: aos montes e aos outeiros e às correntes e aos vales e aos lugares assolados e solitários e às cidades desamparadas que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações que estão ao redor delas. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: certamente, no fogo do meu zelo, falei com o resto das nações, e contra todo Edom, eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma para ser lançado à rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel, e dize aos montes e aos outeiros, e às correntes e aos vales: assim diz o Senhor Jeová: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levantasse sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eu levantei a mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmo. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e darei o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. E multiplicarei homens sobre vós e toda a casa de Israel. Sim, a toda ela e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e vos farei habitar como dantes, e farei vosso estado melhor nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. E farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel, deles te possuirão, e serão a sua herança, e nunca mais o desfilharás. Assim diz o Senhor Jeová: visto como vós dize, tu és uma terra que devora os homens, és uma terra que desfilha os seus povos. Por isso, tu não devorarás mais os homens, nem desfilhará mais os teus povos, diz o Senhor Jeová. E farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios, e não levará mais sobre ti o opróbrio das nações, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra,
e dos seus ídolos com que a contaminaram. E os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. E chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: esses são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: não é por vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanasse entre as nações para onde vós fosse. E o santificarei, o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanasse no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tornarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus, e vos livrarei de todas as vossas imundícies, e chamarei o trigo, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades, e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada se levará, em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam. E dirão: essa terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós que eu sou o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Jeová: ainda por isso me pedirá a casa de Israel que lhe faça, multiplicar-lhes-ei os homens como a um rebanho, como rebanho santificado, como rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor.